tema da minha mensagem é: hoje não é dia de mudanças. Hoje não é dia de mudança. Hoje não é dia de milagres. Não ouse transformar alguém hoje. Não ouse fazer um milagre hoje, porque hoje não é dia para isso. Qualquer outro dia isso pode ser feito, mas hoje não. Então o tema da minha mensagem é: hoje não é dia de mudanças. João, capítulo 9, verso 1. Você vai ver que o texto é muito extenso, tá certo? Mas eu vou falar bem pouquinho. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vim. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo que lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso,
é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste. Para que o queres tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se viu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos rapidinho olhar para essa história. Jesus está em Jerusalém durante este fato. Ele vai passando e há um homem cego de nascença. É alguém que nasceu daquele jeito. Mudar alguém cuja qual o que foi implantado nele é algo de muito tempo, é extremamente difícil. Mudar alguém em algo que já nasceu com ele é daquele jeito. Tem pessoas que acreditam até que em algumas áreas essa mudança é impossível. Tem pessoas, por exemplo, que defendem que caráter não se muda. Não há nenhuma possibilidade de mudar o caráter. Nós estamos diante de uma situação que o que está no indivíduo nasceu com ele. Não foi um acidente, não foi um problema, não foi provocado por ele, por outras pessoas, não. Aquilo nasceu com ele. Você vê que o último versículo que eu li, o próprio indivíduo diz: não há registro até hoje de nenhum indivíduo que tenha nascido cego conseguiu tornar a ver. Então essa é a situação. Estão diante de algo muito difícil de mudar, basicamente impossível de ver uma transformação acontecer nessa pessoa. Por quê? Porque ele é desse jeito. Por quê? Porque sempre foi assim. Por quê? Porque os pais deles foram assim. Porque ele foi criado nesse ambiente. Porque ele já passou por outras igrejas e foi desse jeito. Por quê? Porque isso o acompanha há muito tempo. Então é muito difícil mudar, certo? Conseguir que alguém grosso, mal educado, se torne alguém fino e educado é algo impossível. Por quê? Porque ele é assim. Ele é tempestivo. É assim. Ele é mulherengo. Por quê? Porque o pai era, o avô era. Nós estamos diante de uma situação extremamente desafiadora. Só que Jesus vem passando. E quando Jesus vem passando, os discípulos sabiam quem era o homem, conhecia a história dele.
Eles estão sendo treinados por Jesus. Perguntas é o que eles mais faziam. Perguntar a Jesus, procurar saber como funciona, como era. Por quê? Porque eles estão sendo discipulados. Então os discípulos abordam Jesus segundo o modelo que eles tinham na mente. Então o verso seguinte diz: Jesus, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual é o motivo dessa cegueira? Por que é que esse indivíduo nasceu nessa condição? Por quê? Nós queremos respostas. Nós queremos entender isso. Por que que uma criança nasce com câncer? Por que que uma pessoa nasce com uma deficiência? Por quê? É isso que eles estão perguntando. A dúvida não é só deles. Muitos de nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos essa pergunta. Jesus então olha e responde a eles: nem ele pecou, nem seus pais. Isso só aconteceu para que fosse manifestado nele a glória de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que todo problema terá a manifestação da glória de Deus? Sim. O problema é que nem sempre a manifestação da glória de Deus segue o nosso padrão, segue a nossa visão. Nem sempre nós temos a clareza de conseguir enxergar qual é o propósito de algo ter acontecido daquele jeito. Nossa visão pequena, medíocre da vida, certo? De 80, 90, talvez, né? Alguém numa escala muito pequena chegue aos 100. Nós somos muito pequenos para entender a grandeza de Deus. Então todas as vezes que uma pessoa sofre, nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Mas eu aprendi uma coisa: Deus está no controle de tudo e nunca perdeu o controle de nada. Então, por mais que eu não entenda porque algo está acontecendo, a glória de Deus vai se manifestar através daquilo, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu não entendo qual é a mensagem que aquela criança, que aquele problema, que aquela doença, que aquela dificuldade. E Jesus responde: isso aconteceu para que se manifeste nele. E sempre, de alguma forma cuja qual eu não consigo entender, talvez eu nunca terei resposta, certo? Para isso, para essas perguntas, mas é o que Jesus está expondo. Mas quando Jesus diz isso, ele para dar atenção a este homem. Ele então cospe no chão, faz uma lama e passa no olho do cego. Jesus esfrega aquele lodo nos olhos do cego e diz para ele: lava-te no tanque de Siloé. Sai daqui e vai se lavar. Se isso aconteceu em Jerusalém, não dá para precisar o local, porque o texto não diz, mas é em Jerusalém, certo? Se nós estivéssemos no templo em Jerusalém ou perto dele, o tanque de Siloé é uma descida que talvez, por mais longe que fosse, seria mais ou menos como daqui no cemitério, que o cego teria que andar. Para ele provavelmente não seria nada difícil, pois ele nasceu assim. Então automaticamente seus outros sentidos se desenvolveram para que ele tivesse habilidade. Era um terreno que para ele era conhecido, não era tão dificultoso. Porém, quando este homem cego de nascença se lava, ele volta a enxergar. Lá no tanque de Siloé. Lá. O milagre aconteceu aqui, certo? Ou a história acontece aqui.
Jesus não foi com ele. Jesus disse: vai você e lava-te. E também não disse para ele que ele ficaria curado. Apenas mandou que ele se lavasse. Ele vai e lava-se e fica curado. Então ele volta, provavelmente com o intuito de agradecer Jesus, eu não sei. Mas quando ele volta, Jesus não está mais. Mas as pessoas que o viam continuam por ali. A vida continua, a vida prossegue. Se você viveu um milagre ou não, a vida tem que continuar. Se você está hoje sepultando alguém, ou celebrando porque alguém saiu do ventre, isso pode mudar a sua vida por inteiro. Mas os ônibus continuam passando, os carros continuam na pista, porque você e eu não somos o centro das atenções. A história continua, as pessoas continuam lá. Mas quando ele volta, as pessoas se deparam com uma confusão. Esse indivíduo se parece demais com um cara que era cego. E ele é a cara do cego. É só olhar para ele que a gente lembra do cara que era cego. Então há uma discussão entre o pessoal. Olha aí, cara, aqui não é igual o cego. Alguém falou: é ele. Aí o outro falou: não, não é não, rapaz. O outro é cego. E aí ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, o problema está estabelecido. Por quê? Porque houve uma transformação, houve uma mudança. E pior, houve uma mudança para melhor. E todas as mudanças que acontecem para melhorar a vida das pessoas costumam irritar outras pessoas. E é assim que funciona. É melhor que você continue desse jeito. Porque se alguém começar a falar na igreja que agora você está mais próximo de Deus, que agora você está orando mais, que agora você está lendo a Bíblia, que agora você está com mais sabedoria, que agora você está com mais oportunidade, você pode ter certeza que vai aparecer um abençoado para tentar te descredenciar, ou pelo menos tentar se meter na sua bênção. Então, por favor, se você sofrer alguma mudança, piore. Porque se você melhorar, se você fazer bem feito, vai ter gente para te perseguir. Então, quando ele falou sou eu, o cenário mudou. É você? Como é que você conseguiu mudar? Como é que foi essa mudança? Aí ele já mandou logo. Foi o Jesus. Eu nem vi, o pessoal que me falou depois que eu me perguntei. Porque como é que ele sabe? Ele deve ter escutado barulho. Que ele não viu. Como é que ele sabe que era cuspe? É ou não é? Jesus só... Ele fez isso para curar cego, que qualquer outro. E ir embora. Eu imagino o cara escutando barulho. Tem alguém resfriado aí, Jesus. Eu estou cego, mas tem alguém que está precisando de uma vitamina C. É um negócio aí, um pigarro, alguma coisa assim. Ele fez o lodo, passou, e agora o cara volta. E ele está enxergando. E aí o pessoal quer saber como. E aí ele narra do jeito dele. Certo? O Jesus foi o Jesus. Eu sei quem foi que mudou. Eu sei quem me transformou. Eu sei quem me transformou. Quem me transformou não foi igreja. Quem me transformou não foi pastor. Você está entendendo? Quem me transformou não foi grupinho, não foi rede social. Quem mudou a minha vida foi Jesus. Se alguém te convencer que qualquer outra coisa mudou você está equivocado. Aí alguém falou:
Era só falar, valeu, beleza. Está enxergando, é você? Legal para você? Alguém falou assim, vamos levá-lo aos fariseus, às autoridades religiosas. Pegaram ele e levaram lá. Aí falou, esse cara aqui, era cego hoje de manhã. E ele agora está enxergando e falou que quem fez ele enxergar, quem era? Quem era? Isso, se fosse Jairo estava bom, se fosse Caifás estava bom, se fosse Anás estava bom até se fosse César, mas não podia ser Jesus. Por quê? Porque Jesus não era um indivíduo de uma mudança. Jesus era um indivíduo de muitas mudanças. Era um indivíduo de muitas transformações. Você está entendendo? Então isso estava causando problemas para muita gente. Jesus estava mudando pessoas, transformando vidas. E isso começou a criar problemas, porque os religiosos nunca fizeram nada que mudou a vida de ninguém. O que eles conseguiam era simplesmente a sinagoga sempre cheia de pessoas amedrontadas, certo? E confusas mediante a interpretação do Antigo Testamento, deixa eu colocar assim, por um pequeno grupo da elite. Mas agora Jesus vem diferente. Então eles dizem ao camarada, como é que aconteceu isso? Aí ele diz, eu estava lá, aí veio Jesus, escutei o barulho, cuspiu, passou em mim, falou, lava no tanque, lavei no tanque, e agora eu voltei. E eu estou enxergando. Sabe o que o pessoal falou? Não pode, porque hoje não é dia de mudança. Hoje é sábado. Então hoje não é dia de mudança. Ele não pode, ele não tem direito de mudar a sua vida hoje. Por que a sua vida tem que mudar nesse culto de quarta-feira? Por que o seu casamento tem que mudar justamente porque alguém sobe aqui e diz que hoje pode ser o dia da sua cura, da sua transformação, da porta saber? Por quê? Justamente hoje, um dia que eu considero um dia proibido. Hoje pode acontecer muita coisa, mas esse tipo de mudança, não. Se a tua ovelha cair num buraco, você vai lá e tira. Se o que acontecer neste dia for algo que te beneficia, faça. Mas mudança, hoje não é dia de mudanças. Ninguém está celebrando a mudança. Eles estão incomodados porque ela aconteceu. Ou você descobre o mais rápido possível o impacto que a sua mudança causa nos outros, ou você vai sofrer demais. Você vai sofrer com as perseguições, você vai sofrer com as invejas, você vai sofrer com os problemas que a mudança ela vai causar nos outros. Ela é boa para você, mas não é boa para quem não muda. Quem não muda detesta ver mudança. Quem não faz detesta ver o feito. É assim que funciona. Ele diz: esse homem só pode ter uma coisa. Ele até fez, ele até mudou você, mas ele mudou você pelo poder de Satanás. Ele é um homem pecador. O indivíduo que fora cego também conhece a cultura dos judeus. Então ele diz: espera aí, então eu não estou conseguindo entender. Porque eu sempre fui ensinado que Deus não ouve a pecadores. Como é que ele me curou? E aí eles disseram: curou pelo poder de Satanás. Ele é pecador.
E aí o texto diz que o pessoal não acreditou que ele era cego. E aí falou: ó, fala o seguinte, só tem um jeito. Manda chamar o pai e a mãe dele. Vamos perguntar se esse cara é cego mesmo, se isso aí nesse negócio de falcatrua, de fake news. Aí a minha cabeça fica imaginando o cara que está enxergando agora. E quem é que vem? O pai e a mãe dele. Olha lá, vê o pai e a mãe dele. Papai e mamãe. Nunca tinha visto. É meu pai aquele lá? É minha mãe? Nossa! Bonita ela, nova, mamãe. O pai e a mãe já sabem que o bicho está pegando. Porque quem foi chamar provavelmente já avisou. Porque pensa num troço que dá problema, mudança. Fala assim: eu gosto de confusão. Isso aí. Por isso que você quer mudar. Porque vai dar problema, pode ter certeza, certeza, certeza. Você sempre foi um cavalo. Chega agora em casa, modelo príncipe. Você quer ver? A senhora nunca levou um prato de comida na mão desse homem. Chega em casa agora, arruma e leva. E vê a cara dele. Eu não estou com fome, não. Não tô com... A mudança, a mudança cria um impacto, certo? Um negócio sensacional. É desafiador, certo? Quando ele chegou, eles chegaram, os caras já foram neles. Ó, esse aí é seu filho? E uma coisa nós queremos saber: era cego? E outra coisa, como é que ele está vendo? Aí, você leu comigo, né? Então você viu que os pais estavam com medo. Depois você lê em casa, que eu também não sou obrigado a ficar lendo toda hora, não. Eu já li bastante. Aí, os pais falaram assim: ó, que é nosso filho, E para falar a verdade, era cego. Desde que nasceu esse menino. Nunca viu nada. Eu tenho outro que vê, que também não vê. Porque tem gente que não precisa nem ser cego para não ver, não. Tem gente que é uma besta, pode notar. Cuidado que você pode estar rindo de você. Porque esse negócio é um negócio sério. Tem gente que para fazer besteira não precisa ser cego. Tropeça enxergando. Olha só. Ele olhou e disse: ó, que é nosso filho que era cego, era. Como ele está vendo, nós não. Mas pergunta a ele. Ele sabe responder por ele. Pergunta a ele. Aí foram lá nele de novo. Eu imagino que ele já deve estar. Por quê? Porque o pessoal já está. Primeiro, o pessoal não estava satisfeito que era sábado. Se eles pudessem, mandava chamar Jesus. Traz ele de novo. Põe ele cego. Porque tem gente que prefere o modelo antigo seu. Prefere você como era. Você está entendendo? Eu já vi muitas pessoas terem problemas para lidarem com aqueles que mudaram, porque não sabe o que fazer, porque não consegue alcançar a mudança. Então é difícil, porque inevitavelmente a pessoa que muda, ela descobre que mudar é possível, e aqui não muda. Então quando você lida com alguém transformado, ele fica chato, porque ele acredita que Deus pode mudar tudo. Mudou ele. Então eles estão vivendo uma situação desafiadora. É desafiador para todo mundo. É desafiador para quem conhecia o cego, que estava, certo, discutindo. É desafiador para os pais, tá certo? É desafiador para os religiosos. É desafiador para todo mundo, porque mudança causa problema. O bom é continuar do mesmo jeito, porque isso significa que as coisas foram sempre assim. Mudar para quê? Para quê?
Mas quando perguntam a ele de novo, aí ele já está meio, parece, meio chateado. E ele falou: eu já falei com vocês, cara. Eu já falei com vocês. Eu estava lá, o Jesus veio, cuspiu, fez um lodo nojento, passou no meu olho, mandou lavar no tanque de Siloé. Eu lavei e voltei vendo. Aí eles dizem: então dá glória a Deus. Isso foi Deus. Esse homem não tem nada a ver com isso. Ele disse: olha, vocês estão me perguntando tanto a respeito de Jesus, que eu estou achando que vocês estão querendo se tornar discípulos. Aí ele já está zombando, obviamente. Ele já está satirizando a situação. E aí eles respondem: nós somos discípulos do Moisés, mas este aí, nós nem sabemos de onde. Aí foi um prato cheio. O cara disse: ah, é? Isso aqui é interessante. Vocês nem sabem de onde ele vem, quem ele é, e ele mudou a minha vida para sempre. Ele me deu o que ninguém jamais teria condições. E ele termina o texto dizendo: desde que o mundo é mundo, não há nenhum registro de que alguém tenha dado vista a um cego de nascença. Olhe para mim, porque isso é muito importante. Os homens estão questionando a mudança do cego. O que aconteceu na vida dele, para aqueles homens, é perigosíssimo. Por quê? Porque se as pessoas conseguirem descobrir que é possível mudar, o diabo vai ter muito prejuízo. Se as pessoas descobrirem que é possível vivenciar uma transformação, quem está no conforto de alegar que é assim mesmo e que nasceu desse jeito, vai ter sérios problemas. Mas pastor, eu não consigo entender isso, porque eu mudei, mas cada um vive do seu jeito. Eu não fico aí acusando ninguém que tem que mudar. Pois é, esse é o problema. Quando você muda, você acaba utilizando algo mais poderoso do que palavras: ações, mudanças. As pessoas vão começar a olhar para você e descobrir que parece você, mas não é você. Porque você, o você que ela conhece, não falaria desse jeito. O você que ela conhece não pararia de ir neste lugar. O você que ela conhece não seria generoso. O você que ela conhece não seria amável, educado. O você que ela conhece nunca seria crente. Tem alguma coisa de errado em você. E, para lhe dizer a verdade, eu espero que isso não dure muito tempo. Eu espero que essa mudança, ela seja temporária, ela seja passageira. Porque se essa mudança não for passageira, eu estou encrencado. Se essa mudança que você sofreu, que Cristo te deu, mudou você de verdade, e você não vai voltar a ser aquela pessoa como antes, você arrumou um problema sério para mim. Você acabou me acusando, não com palavras, mas com a demonstração de que é possível mudar.
Por que você acha que há uma luta tão grande para que pessoas não mudem? Por quê? Você quer ver? Quem aqui já tomou umas... Vou falar da cerveja. A cervejada. Levanta a mão aí, a turma do boteco. Se você bebeu mesmo, você sabe. Senão, se você não bebia. Isso é conversa de bibum. E disso eu conheço. O dia que você não quer beber, você sai de casa e diz: hoje não vou tomar nada. Estou passando bem, eu não vou tomar nada. Se não vai tomar nada, não saia de casa. Porque se você entrar no bar, primeira coisa que aparece: e aí, irmão, vamos tomar um negócio? Aí você fala o quê? Não vou tomar não. Toma aí, rapaz, só uma só. Não, hoje não vou tomar não. Toma, rapaz. Não vou tomar, rapaz. Coloca um aí. Não vou tomar, rapaz. Bota atrás 2 copos. Você lembra disso? Porque como é que você não vai beber, infeliz? Se o outro está bebendo. A mudança é uma das coisas, gente, mais extraordinárias, que fala por si só. Então o tempo inteiro você vai ouvir uma voz durante um culto, em qualquer ambiente. Hoje não é dia de mudança, cara. Hoje é dia de aceitar Jesus? É claro que não. É hoje o dia de viver seu milagre? Não. Por quê? Porque não é hoje. E diga-se de passagem, não é hoje porque hoje é sábado. Mas também não pode ser amanhã, porque amanhã é domingo. E também não ouse mudar na segunda-feira, porque segunda-feira também não é lugar de mudança. Todo mundo voltou a trabalhar, você está mudando. E terça-feira? Terça-feira você também não muda, porque tem o TPM. E na quarta-feira de manhã não dá para mudar, porque tem o Manhã com Deus, à noite também tem culto. E quinta-feira tem trabalho de casais, não dá para mudar. Sempre você vai ouvir alguma indicação, certo? Que pode ser por palavras, por força, por emoções, eu não sei de onde o diabo vai nos atacar, mas ele vai tentar convencer-nos todos os dias. Hoje não é dia de... Qual é o dia bom para mudar? Amanhã. Amanhã sim. Amanhã você muda. O problema é que quando amanhã chegar, virou hoje. Porque ninguém muda amanhã. Amanhã eu vou comprar. Quero ver. Vai lá e compra agora, amanhã. Você não muda no futuro, você muda no presente. É assim que funciona. Então a força empregada para que não haja mudança, ou pelo menos se você conseguiu crer que a mudança é possível, que ela seja pelo menos amanhã. Porque amanhã você começa a dieta. Tá certo? Porque amanhã você vai ler a Bíblia. Amanhã. Para que hoje? Hoje você está cansado. Amanhã você ora. Entendeu? Amanhã você fala para sua mulher: eu te amo. Hoje não. Por quê? Porque senão ela pode se encher, inflar-se. Certo? Hoje você vai... Não faça nada hoje. Faça tudo amanhã. Porque essa é a única forma de você nunca fazer. Mas a postura desse indivíduo, e eu encerro aqui, é que é sensacional. Ele poderia estar passivo diante dessa situação, mas ele não está. Ele faz questão que todos saibam que Jesus o transformou. Seus pais não. Seus pais dizem: olha, é nosso filho, era cego, como está enxergando, nós não sabemos. Por quê? Porque os fariseus já tinham avisado que se alguém falasse bem de Jesus, seria expulso da sinagoga. Por quê? Porque às vezes é mais fácil estar na igreja. Então não
posso perder? Será que alguém pode me expulsar? Se eu começar a falar que as mudanças, que os milagres, que as coisas podem acontecer? Para ele sabia. Alguém fez por mim o que fariseu nenhum fez. Eu respeito Moisés, mas Moisés e sua lei nunca foram capazes de me devolver a visão. Quem mudou a minha vida foi ele. Se vocês não gostam dele, tudo bem. Se vocês querem colocar rótulos sobre ele, chamá-lo de retrógrado, de ultrapassado, de homofóbico, de transfóbico, do que você quiser chamar, de careta, é isso. Vocês podem fazer o que quiser, vocês não são obrigados a aceitá-lo. Só não vão conseguir impedir que ele faça na minha vida o que eu sei que ele pode fazer. Essa história termina com um homem que não tinha o agrado dos religiosos, é verdade. Jerusalém talvez não fosse mais um lugar tão tranquilo para ele, porque ele era um bom pregador, não sei. Será que ele, como Pedro, pregou para multidões, como Paulo? Será que ele teve as oportunidades que teve Filipe? Eu não sei. Eu só sei que quando esse cara passava, alguém dizia: ele já foi cego. Ele já foi desobediente. Ele já foi desonesto. Ele já foi um viciado. Ele já foi um adúltero. Ele já foi um mau exemplo. Ele já foi muita coisa. Mas hoje ele não é mais. E quando alguém não é mais o que já foi, essa pessoa se torna um perigo. Um perigo ambulante, na rua, na família, nas reuniões onde chega. Seja as opiniões em torno dele favoráveis ou desfavoráveis, ele nunca sabe o que vai encontrar naquele ambiente. Se ele vai numa festa de família onde todos estão sóbrios, as pessoas conseguem engolir sua mudança. Se ele está na festa de família depois de algumas doses ou de algum teor alcoólico no sangue, talvez ele não consiga mais ficar, porque alguém vai começar a questionar a sua mudança. É assim que funciona. Esse para nós é um ano de transformação, é um ano de mudanças, é um ano de confusão, é verdade, porque nós vamos mudar e nós vamos ver Deus se manifestando na nossa vida. Muitos de nós vão olhar para nós e vão dizer: cara, você não era assim, esse não é mais você. E você diz: você tem razão. O que saiu da boca dele para a minha vida não foi a saliva, foi a palavra. E a palavra que saiu da boca dele a meu respeito mudou a minha vida. Eu não era cego fisicamente, mas a palavra e as promessas dele abriu a minha visão. E as pessoas olhem para nós e tenham dificuldade de nos reconhecer, de olhar para nós e dizer: você se parece com alguém que eu conheci, era igualzinho a você, mas eu tenho certeza que a pessoa que eu conheci jamais faria o que você faz hoje. Isso significa que você morreu e nasceu. Você pode ficar de pé? Existe um cansaço que nasce quando tentamos mudar aquilo que não está em nossas mãos. A gente se esforça, insiste, conversa, tenta controlar,
tenta prever o futuro, mas chega uma hora em que a alma começa a pesar. Nem tudo muda porque você quer. Nem toda pessoa melhora porque você deseja. Nem toda porta se abre porque você empurrou com força. Algumas situações só se alinham quando Deus toca, quando o tempo amadurece e quando o coração aprende a parar de lutar contra aquilo que não consegue resolver sozinho. Às vezes, a ansiedade faz a gente confundir fé com pressa. Achamos que confiar em Deus significa ver tudo acontecendo rápido, do nosso jeito e no nosso tempo. Mas Deus também trabalha no silêncio, na espera e até nas portas fechadas. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece perda pode ser livramento. O que parece demora pode ser preparo. Muitas vezes, Deus não está negando o que você pediu. Ele está tratando você para que, quando aquilo chegar, não te destrua, não te confunda e não te afaste do propósito. Por isso, aprender a descansar em Deus não é cruzar os braços e abandonar a vida. É fazer a sua parte sem carregar o peso que pertence a Ele. É entender que você pode plantar, cuidar e orar, mas o crescimento vem no tempo certo. Quando você para de tentar controlar tudo, começa a sobrar espaço para a paz entrar. E quando a paz entra, você enxerga melhor, decide melhor e vive com mais leveza. Porque quem confia no tempo de Deus não precisa forçar caminhos. Aprende a caminhar com direção.